atendendo assim as pressões internas que ele tem no seu gabinete, dos esmotrites da vida, e vale ressaltar que é um momento em que ele quer desviar a atenção do confronto entre seu governo e o Shin Bet, que é o serviço interno de inteligência. O Shin Bet acusa o governo Netanyahu de ter negligenciado uma série de ações e permitido que aconteceu, permitido não deliberadamente, mas permitido por negligência o que aconteceu em 2023, em outubro de 2023, Convec. Pois é, conflito na faixa de Gaza que é bem conveniente, politicamente falando, para o Netanyahu se manter no poder lá em Israel. O Quinto Sinal vai marcar 5 da tarde, Zaidan. Mais uma vez foi um grande prazer, grande abraço para você, para o Manuel, amanhã a gente está de volta. Até. Abraço, Convec, também para o Agrela, que hoje sumiu na hora dos palpites, e também para a Beatriz. Até amanhã. Um abraço. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Esporte em Debate até 19h30. E você participa do Fala Galera. Pablo Baianinho, Pablo Diogo e Ryuta Takahashi. Qual deles você contrataria e qual não contrataria? São nomes especulados, né? No caso do Takahashi, esse foi confirmado pelo Rodrigo Pastana no dia em que deu a entrevista coletiva. Os outros dois são especulações. Mas e aí? Qual é a sua opinião, hein? 97102-1493. 97102-1493. Dudu Sheik foi submetido a uma cirurgia para corrigir lesão no joelho e deve ficar à disposição de Valentim para a Série C. Na sua opinião, Dudu Sheik merece mais uma chance na Macaca ou você emprestaria o meia de novo? Ele estava emprestado ao Operário de Ponta Grossa, mas contundido, né? Passou por uma cirurgia que é para fazer a limpeza do menisco. Não é LCA, não é rompimento. É uma cirurgia um pouco mais simples e, consequentemente, o retorno também é mais rápido. E aí, qual é a sua opinião? 97102-1493. 97102-1493.
As pautas do programa de hoje. Pautas do Guarani. Com apenas Lucas Macedo anunciado oficialmente, Guarani trabalha para confirmar as contratações de Pablo Baianinho, Pablo Diogo e Ryuta Takahashi. Diretoria do Guarani parcela direitos de 2024 e regulariza pendências com o elenco. Além do parcelamento, houve um acordo para o pagamento junto aos jogadores. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? João Paulo é homenageado por passagem na Itália. Pautas da Ponte Preta. Ponte é condenada na justiça a pagar R$2.900.000 por dívidas com 6 ex-jogadores. Dívidas são oriundas dos períodos de gestão de Vanderlei Pereira, José Abdala e Sebastião Arcanjo. Elas envolvem o goleiro Ivan Quaresma, R$1.080.000, os laterais Jefferson, 601.400, João Lucas, 745.300 e Hernandes, 318.800. O volante Naldo também está no pacote, 741.300, e o atacante Papa Faye, com R$138.300. Papa Faye, que teve um pedaço de jogo, Copa no Brasil contra o Afogados da Ingazeira. Ele entrou no segundo tempo, jogou lá uns 20 minutos, se tanto. E ele tem para receber, uma vez que não há mais possibilidade de recurso, R$138.300. A Ponte está no plano onde todas as ações entram exatamente numa espécie de balaio, e aí os credores entram numa fila para receber. Então a Ponte não paga de imediato. Como esse plano foi aprovado no Ministério do Trabalho, esses credores terão que entrar nessa fila para receber esses quase R$3 milhões. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria encaminha renovação com Sérgio Rafael. E tem as notícias do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Thiago Ribeiro é anunciado oficialmente pelo Rio Branco de Americana, clube onde foi revelado. Depois de defender o Nova Mutum no campeonato matogrossense, com 2 gols em 10 jogos, o atacante de 39 anos chega como principal aposta do Tigre para a disputa da fase decisiva da Série A3 do Paulista. Pauta 2. Coritiba e Rafinha encaminharam a rescisão amigável de contrato após a polêmica participação do jogador em evento de lendas do Bayern de Munique na Alemanha. A diretoria se reuniu com o lateral direito na manhã desta quarta-feira e aguarda apenas a questão burocrática para anunciar a saída do atleta. Considerada a principal contratação do Coritiba para a temporada, Rafinha gerou uma grande crise no Couto Pereira. Na última segunda-feira, o jogador participou de um torneio de lendas do Bayern de Munique, na Alemanha, sem a autorização do Coxa. Pauta 3. Em entrevista ao portal GE, o técnico Jorge Sampaoli relembrou sua conturbada passagem pelo Flamengo em 2023 e revelou bastidores da saída do clube. O argentino afirmou que seu trabalho vinha
em bom ritmo, mas tudo terminou depois do soco dado pelo preparador físico Pablo Fernandes no atacante Pedro. A agressão em julho de 2023, após jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, deixou o ambiente na Gávea em ebulição. O centroavante realizou até boletim de ocorrência na delegacia de BH. Fernandes foi demitido no dia seguinte, mas Sampaoli ainda seguiu no cargo e até chegou com o rubro-negro à final da Copa do Brasil, mas foi demitido após a derrota para o São Paulo na decisão. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E você também, né, se quiser participar aí pelo WhatsApp, não só das pautas do dia, não só das enquetes, mas também pode participar aí das pautas do dia. 17h10, está no ar Esporte em Debate. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Perdemos o contato com o CH. Já ele participa. Esporte em Debate, mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa comanda o Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o rádio com imagens, graças ao trabalho do Lucas Pessoa. É o diretor de imagem, é ele que coloca a imagem para você. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira de Futebol vai enfrentar a Seleção da Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias. Brasil e Colômbia, às 21h45 na Arena Mané Garrincha. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h16 em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Pablo Baianinho, Pablo Diogo e Ryuta Takashi, japonês. Qual deles você contrataria e qual você não contrataria? O Pablo Diogo é aquele que já jogou no Guarani. Eu gosto desse jogador, apesar de estar em má fase. Baianinho não conheço e o japonês também não. Portanto, o único que eu tenho certeza que poderia acrescentar algo é o Pablo. Portanto, está respondido. Dudu Sheik foi submetido a uma cirurgia para corrigir lesão no joelho e deve ficar à disposição de Valentim. Na sua opinião, Dudu Sheik merece mais uma chance na macaca ou você emprestaria o meia de novo? Emprestaria de novo. Batista. São 17h17 em Campinas. Estamos em contato com João Paulo. João Paulo interminável, formado no aço da base do Guarani, se profissionalizou em 1984 e teve uma carreira brilhante no Brasil e na Itália, uma trajetória marcante. João Paulo no Bari iniciou a temporada 89-90 quando o clube foi promovido para a Série A e o atacante foi apresentado naquela oportunidade ao lado do Gerson Caçapa, ex-Palmeiras, e permaneceu por 5 temporadas no clube com 122 jogos e 30 gols. E agora o João Paulo, merecidamente, vai receber uma homenagem na Itália. Vai viajar amanhã para o velho continente. Ô João Paulo, um abraço para você. Primeiro, parabéns pela homenagem e muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Como é que tá? Tá tudo bem, João Paulo? Fala, Batista, tudo bem? Eu já estou aqui na Itália.
Estou indo embora amanhã. Ah, você já está na Itália. Recebi a homenagem no domingo, no sábado, com vários Salernitana. E foi uma festa incrível, Batista. Você não acredita? 25 pessoas no estádio, tudo gritando meu nome, eu entrei no estádio. Foi uma coisa emocionante. Ah, perfeito. Então você já está na Itália, a festa já aconteceu. Eu achando que você ainda ia viajar para a Itália amanhã. Você participou dessa festa? Descreve para a gente como que funcionou, né? Por que que você esteve presente? Claro, evidente pela sua trajetória, mas além de você, quais foram os outros jogadores? É verdade, eu cheguei faz 10 dias aqui, né? Estou retornando amanhã. Foi uma festa incrível. Desde que eu cheguei, Batista, eu fui no atleta, febre quer dizer, febre de torcida, não parei um minuto. Foi homenageado com a TV, fui no clube, foi o presidente do baile, me chamou, me deu camisa, e no domingo, no sábado, teve um jogo contra a Salernitana. Eu entrei no campo, fui homenageado pela torcida, por todos os torcedores, uma coisa muito, muito linda, onde eu me emocionei bastante. João Paulo, eu disse agora há pouco, né, com uma trajetória marcante, mas você teve uma contusão muito séria. Teria ido até mais longe do que você foi, se não fosse uma contusão que o tirou um período bastante longo dos gramados, não é isso? Realmente, na minha melhor fase da minha carreira, onde eu poderia disputar até o Mundial de 94, eu tive uma fratura contra a Sampdoria, onde Lana, um jogador da seleção italiana, entrou no jogo, estava chovendo bastante, e me tirou praticamente, Batista, 2 anos da minha carreira. É lamentável, né? Porque teria tido até mais oportunidades, inclusive na seleção brasileira, né, João Paulo? Inclusive na seleção. Eu estava indo convocado em 91, ter a Copa América no Chile, né? Você estava muito bem na seleção. E quando eu voltei da seleção, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano, eu tive essa fratura. Bom, se você tiver algumas imagens, manda aí pra gente que eu vou colocar no ar. Se você tiver, manda aí pelo meu WhatsApp, se você tiver imagens da festa que foi realizada aí, tá bom, João Paulo? Eu tenho sim, te mando sim. Você vai ver que foi muito bonito, eu vou te mandar aí no WhatsApp o que eles filmaram e me mandaram, tá bom? Maravilha, grande abraço, ótima viagem, venha com Deus, grande abraço. Valeu, Batista. Um abraço aí a todos. Abraço, muito obrigado. Tá aí o João Paulo, que recentemente teve um problema de saúde, passou por uma cirurgia de coração. E o Guarani Futebol Clube bancou todo o tratamento, né? Ele que desenvolve um trabalho importante lá no projeto Bugrinho do Guarani. E o João Paulo, portanto, homenagem mais do que justa lá na Itália, e ele vai mandar aqui pra gente imagens, e se chegar a tempo ainda coloco no ar ainda nesse programa. 17h22, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, boa noite, Greg, Tigrão, CH. Olha o que tá acontecendo. 6 jogadores ganhou questão contra a Ponte, de novo, né? A Ponte sou eu enfinhado em dívida, por causa que não paga os outros direitos, gente. Fica contratando pé de pata e pé de galinha, jogador sem vergonha que não faz gol em ninguém. Olha esse tal de papo e paê aí, ó. Olha o que vai acontecer, vai ter que pagar o cara ruim, grosso. Hernani não veio aí, não fez porcaria nenhuma. Pelo amor de Deus, esse Marquinhos só faz cagada. Falou da turma lá atrás, mas ele tá fazendo a mesma coisa, não paga ninguém. Pelo amor de Deus, tá enfiado em dívida, não sai mais. Quando sai de uma, tem outra dívida. Um abraço, Batista, Mário de Hortolândia.
Só ressaltando, né, que esses jogadores que entraram na justiça, eles atuaram entre 2017 e 2021. Passaram por 3 administrações que não tem nada a ver com essa administração. Claro que a atual administração, que tem como presidente o Mark Eberlin, tem que pagar, porque, independentemente de quem esteja na cadeira, quem estiver responde pela entidade, responde pelo clube. E aí, então, tem que pagar dívidas que foram feitas e não quitadas por administrações anteriores. Passou pelo Vanderlei Pereira, pelo Abdala e também pelo Sebastião Arcanjo. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde. Boa tarde a todos da Bandeirantes. Meu nome é Aguinaldo, sou aqui de Itapoá, Santa Catarina. Então, com relação a essas dívidas aí da ponte, né? Eu acredito que essa atual diretoria já sabia disso tudo, né? Estava morrendo um processo. Então, uma oportunidade muito grande foi simplesmente descartado, né? E foi a Copa do Brasil, né? Poderia ter pensado um pouco mais, né, nas coisas. E, infelizmente, é o que acontece na ponte sempre, né? Sempre vai ser assim, sempre. Desde que eu me conheço por gente que frequentava o estádio desde os 6 anos de idade, né? Então, infelizmente, sempre foi assim. Sempre é aquela coisa de estar enxugando o gelo, né? Então, vejam bem a chance que teve, né? Poderia estar aí com caixa um pouco mais saudável, né? Para que pudesse sanar as contas, né? Mas, infelizmente, jogaram tudo pelos ares. Grande abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Pastana tinha que garimpar essa Série A2, que tem bons jogadores. Batista, campeonato estadual engana demais. Esses times da Série C estão indo bem nos estaduais deles, mas na Série C vão ter um choque de realidade. O que acha disso em Tigrão? Diz aqui o Augusto. Abraço para você, Augusto. Quando tiver no ar, por enquanto não está, o Tigrão vai te responder, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes.
17 horas e 28 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, beleza? Boa tarde, Batista. Batista, que situação os times campineiros chegou, hein, Batista? Olha, pelo amor de Deus, hein? A Ponte Preta devendo pra caramba. Jogador que acho que até aposentou, deve até ter morrido. E a Ponte devendo pros caras. E o Guarani trazendo aí o Baianinho da Sinuca, o Taca na Racha. Olha que situação os clubes de Campinas, velho. Fica complicado, né, Batista? Que nem diz um amigo aí, é mais fácil torcer pro 15, hein? Dá-lhe um pouquinho. Tá feia a coisa, hein, Batista? Um abraço pra vocês aí, fica com Deus. Um abraço, amém, fica com Deus também. O japonês tacou na racha. Estranho, hein? Ficou meio esquisita essa frase, hein, CH? O que você achou aí? Você chamou o japonês de Takashi. O ouvinte já chamou de tacou na racha. Batista, tudo isso que está acontecendo, o Guarani está procurando. Né? De repente o japonês chega aí e arrebenta. A gente vai torcer para isso. Mas é pouco provável que ele faça o... Mas ele não é Takahashi, Batista? Takahashi, você chamou ele de Takashi. Eu falei Takashi? Você falou Takashi. Tá bom, então tá corrigida. Takahashi. É Takahashi, não tacou na racha, né? Não, aí não. Isso aqui, o ouvinte, boa tarde, boa noite, mestre Batista, mestre Tigrão, mestre Gleger e mestre CH. Bom programa e uma ótima tarde, uma excelente semana para vocês. Batista, por que a Federação Paulista não colocou o Daronco e o Klaus para apitar as finais do Derby Paulista? O Daronco não está podendo apitar. Não vi mais falar dele. Ou ele está em uma outra atmosfera ou dimensão interestelar. Ô, louco, né? O cara tá vivo. Abraços, Deus abençoe. Vai ter sorteio hoje, Batistão? Libera aí pra nós, Batistão. Soca o dedo aí no botão. João Busso, Cidade Jardim. Olha, depende do Gil Kleber. Quem soca o dedo no botão é o Gil Kleber, que é o coordenador. Quando ele está de bom humor, ele libera prêmios aqui para nós. Hoje ele está um tanto quanto irritado, então hoje não temos prêmios, tá bom, João Busso? Abraço para você. Mas e aí, CH, ele queria o Klaus. O Klaus, sim, poderia apitar, né? O derby. Mas o Daronco não, porque é de um outro estado, não é isso, CH? Sim, não está apitando por São Paulo. Seria muito bom. Eu tenho muita confiança no trabalho do Klaus. O Daronco, eu prefiro o Klaus. De qualquer maneira, você já matou aí qualquer tipo de especificação, de especulação. Daronco fora de cogitação. 17h32, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que tem já agendado o segundo jogo treino, preparação para a Série C, né? A estreia na Série C vai ser contra o Figueirense. A Ponte já disputou com o seu time principal um jogo treino contra o time sub-20. Agora o próximo compromisso, também o jogo treino, vai ser na sexta-feira no Majestoso contra a Portuguesa. É importante, né? A realização de jogos treino, diferente do treino em si, serve para o técnico Alberto Valentim analisar melhor o elenco com uma característica já de jogo oficial, não somente de treinamento. Enquanto o time está treinando, está se preparando para a disputa da Série C, a questão financeira mais uma vez volta a assombrar a Macaca, né? A Ponte foi condenada na justiça
a pagar quase 3 milhões de reais por dívidas com seus ex-jogadores. 6 deles, na verdade, entraram com esta ação e agora a Ponte foi condenada. Ainda nas gestões passadas do Vanderlei Pereira, do próprio Sebastião Marcanjo, também do José Abdala. Envolvem o goleiro Ivan Quaresma, o Jefferson lateral, o Lucas, né, João Lucas também lateral, o próprio Hernandes, o volante Naldo e o atacante Papa Faye. O valor maior é para o Ivan Quaresma, mais de R$1 milhão. Então é mais um baque aí para os cofres combalidos da Ponte Preta, dentro da realidade de uma renda cada vez menor, de uma arrecadação cada vez menor, de um campeonato deficitário como é a Série C, bastante custoso. Claro que é preocupante esta informação desta ação judicial, mas ações judiciais elas não são contestadas, né? Se é em última instância, elas devem ser cumpridas, então a Ponte vai ter que pagar esses ex-jogadores e mesmo assim trabalhar na montagem do time, no planejamento visando a disputa da Série C, que começa daqui menos de um mês. As informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. 17h34 em Campinas. E como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Pois bem, na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ô, CH, ontem você já comentou sobre essa questão aí das dívidas trabalhistas. Hoje também na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Então, capítulo virado. Vamos para bola. E a Ponte vai fazer aí um jogo treino diante da Portuguesa. A Portuguesa vai disputar a Série D de dado e a Ponte a Série C. Teoricamente, uma divisão inferior, mas a Ponte no Campeonato Paulista não conseguiu vencer a Portuguesa. Jogou no estádio Majestoso, a Portuguesa com 2 jogadores expulsos e a Ponte não conseguiu minimamente fazer um golzinho. Seria esse o jogo que tirou o time da Ponte da segunda fase do Paulista. A Ponte perdeu 2 pontos, empatou o jogo, poderia ter vencido, mas não conseguiu passar pela Portuguesa. Então, claro que saíram lá jogadores, né, da Portuguesa com relação àquele time que enfrentou a Ponte pelo Campeonato Paulista. Mas podemos dizer que esse sim é um time que oferece um pouco mais de resistência, ou seja, é um jogo que vale para testar aí o potencial do time da Macaca que vai pegar a Série C em CH. Não há dúvida, Batista. Eu tenho convicção disso. Uma coisa é você fazer coletivo, jogo treino contra time sub-20. A Portuguesa está se preparando para um campeonato nacional. É uma divisão abaixo, mas pouco importa. Também não seria, pelo menos na minha opinião, você pegar um grandão, por exemplo, para fazer amistoso. Vai tomar cacetada, o time está sendo formado ainda. Esse período antes da Série C, eu tenho convicção que a parte física está sendo melhorada. Portanto, pernas pesadas. Então, vale principalmente pela parte tática, técnica individual e também para testar o condicionamento físico desse time, que ainda tem pela frente
alguns dias. Eu acho extremamente válido, eu acho que é por aí. Se puder realizar mais jogos como esse contra a Portuguesa, seria bom para os dois times de Campinas. Portanto, eu entendo que é uma boa sim, Batista. 17h38 em Campinas. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a semifinal do Campeonato Paranaense. Hoje, às 8 da noite, na Liga Arena, em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Maringá, jogo da volta da competição. O provável time do Atlético Paranaense para este jogo: Micael no gol, Rainer Palácios, Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Fernando, Raul, Felipinho e Bruno Zapelli, Kevin, Velasco, Luiz Fernando e Allan Kardec. Já o provável Maringá de Deimilson no gol, Rafinha, Ronald Carvalho, Tito e Max Miller, além de Buca, Rodrigo e Léo Ceará, Negueba, Maranhão e Matheus Moraes.
8 da noite, portanto, a bola rola. Este jogo que define o segundo semifinalista, o finalista da competição, porque ontem, na semifinal, o Operário derrotou o Londrina. A arbitragem será de Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Campeonato Paranaense, hoje, quarta-feira, 8 da noite, tem Atlético Paranaense Maringá. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Vamos lá então para o nosso Fala Galera de hoje, um pouquinho tumultuado hoje aí em função de mudança aí do nosso apoio técnico, né? Do aplicativo que a gente usa, mas agora tá tudo ok, agora tá tudo legal, vamos em frente, já no adiantado aqui da hora 17h45, você ouviu aí no quinto sinal eletrônico da Bandeirantes. Fala Galera de hoje, 19/3. Pablo Baianinho, aqui é o Guarani. Pablo Diogo e Ryuta Takashi. Qual deles você contrataria e qual você não contrataria? Não posso responder. Não posso. Não tenho como responder. Não tem detalhes de nenhum dos 3 jogadores. Vou aguardar. Vou aguardar porque o Guarani tira aí uns coelhos da cartola e a gente tem que esperar. Não podemos ser leviano de dizer que não vai dar certo, que o jogador não serve, mas eu não posso fazer julgamento aqui sem ter visto jogar. Ponto. Esperar um pouquinho. Na Ponte, Dudu Sheik foi submetido a uma cirurgia para corrigir lesão no joelho e deve ficar à disposição de Valentim para a Série C. Na sua opinião, Dudu Sheik merece uma chance na Macaca ou você emprestaria de novo? Eu observaria pelo menos aí por mais uns... Depois que ele estiver clinicamente bem e fisicamente também, eu gostaria de observar pelo menos por mais uns 5 jogos. Eu acho que é um jogador que veio bem recomendado, teve pequenos lampejos, se contundiu, não apareceu mais, foi emprestado, agora volta, aí tem um problema de uma limpeza aí de cartilagem ou coisa do tipo através de uma artroscopia no joelho, que é coisa simples, mas é uma cirurgia, não termina de curar, de estar em condições antes de 45 dias, depois tem recondicionamento físico e depois tem a tal da transição e depois tem que acostumar com a comida de novo. Eu daria uma chance, se possível, contratualmente, claro, sem prejudicar o clube e sem prejudicar o jogador. Eu gostaria de observar aí, mas não ficando no banco e entrando aos 49 do segundo tempo, o jogo indo até 50. Não, observar aí, pelo menos numa sequência de partidas, para melhor avaliar. Eu me lembro que quando ele apareceu, teve alguns bons lampejos, mas foi muito pouco tempo, foi muito curto, não deu para tirar conclusão nenhuma, por isso que eu gostaria de ver um pouquinho mais. O Dudu Sheik, ele tem experiência na Série C. Subiu com o Operário de Ponta Grossa em 2023, 25 jogos, 6 gols marcados e 2 assistências. Foi o que chamou a atenção da Ponte. Contratado pela Ponte, na Ponte não teve oportunidade. Entrou em 4 partidas, em pedaços de jogos. Como é que algum jogador consegue mostrar alguma coisa em 4 jogos? Não consegue fazer absolutamente nada.
Então, o Dudu Sheik merece uma nova oportunidade. Até porque ele conhece, disputou a Série C e subiu com o Operário. Ô Tigrão, quero fazer uma pergunta. Agora há pouco perguntei para o CH e gostaria de ouvi-lo também. Porque a Ponte marcou um jogo treino contra a Portuguesa. Portuguesa vai disputar a Série D e disputou a mesma divisão do Paulista que a Ponte. A Série A1 do Campeonato Paulista. Então, esse adversário é um adversário que pode ser considerado um adversário que vai oferecer um sparring que a Ponte está precisando. Que uma coisa é jogar contra o Sub-20 ou então equipes de 4ª divisão e etc. Outra coisa é enfrentar um adversário com um pouco mais de qualidade técnica. Você é a favor disso? Ou seja, ter um sparring um pouco mais com uma certa qualidade técnica, mesmo expondo os jogadores, né? Que pode ter algum problema de contusão, mas testar antes do início da competição contra um adversário um pouco mais categorizado, Tigrão? Sou totalmente a favor. Ficar fazendo coletivo aí até a exaustão também machuca. Tem jogador que se machuca subindo no ônibus, tem jogador que se machuca no box do banheiro, tem jogador que se machuca no aquecimento. Quantas vezes nós já vimos? Então, vamos e venhamos. Num jogo treino contra o Sub-20, o Sub-20 também quer mostrar serviço. E também se for orientado, é jogo treino, tá? É todo mundo amiguinho, hein? Vamos devagarzinho, vamos no sapatinho, vamos pianinho. Aí não adianta. Aí você não testa nada, você não observa nada. Porque a hora que for pegar o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba, não tem esse negócio, vai devagarzinho que é a Ponte, viu? Não vai machucar ninguém, o couro vai comer. O bicho vai pegar. Vai pegar o Figueirense na estreia. Como é estreia? A Ponte tem um time aí, uma média de idade um pouco acima do nosso. Vamos devagarzinho, não vamos machucar os velhinhos, não. Não vai ter isso, não. O nego vai chegar o bambu. Vai arriar o cacete. Mas pode machucar. Não vai machucar, pô. É do jogo. Então no coletivo não machuca, no jogo treino não machuca. Então eu sou totalmente a favor de fazer jogo treino com adversários o mais qualificados possível. Aliás, eu nem faria jogo treino, eu faria amistoso mesmo. E abriria para a torcida também, já cobra ingresso. Mas não tem data. Tem sim. Jogo treino, a camisa não tem número. Esse jogo treino aí ninguém vai poder ver. Não tem torcedor, não tem imprensa. Perdeu da Portuguesa. Ih, meu Deus. Se perdeu da Portuguesa no Moisés Lucarelli, como é que vai ser na estreia lá contra o Figueirense? Mas sabe o que é? É que só treinou 30 minutos com o time considerado titular, depois trocou todo mundo, a Portuguesa também trocou, é só para movimentar. Eu não gosto disso, mas é melhor do que treinar contra o Sub-20. Eu acho que um amistosinho aí, sabe? Federação, parou, estamos com 45 dias, a gente quer marcar. Mas vai ter custo. Cobra ingresso pelo menos para cobrir as despesas, mas deixa a torcida ver, pô. Os caras têm que sentir a arena como é que é. Ou o 25 vai achar que... Só tô dando como exemplo que ele chegou agora. Aqui é tranquilo, não tem torcida, não tem imprensa. A hora que a bola for rolar, tem sim. Não vai ter no primeiro jogo, aí o segundo em casa, por conta de punição. Primeiro. Problema no derby. Só o primeiro jogo em casa, é um jogo. Depois a galera vai estar ali mordendo o alambrado, velhinho. Então, eu sou a favor de abrir, mostrar, ouvir a opinião da imprensa, ouvir aquilo que o torcedor depois repercute, como é que ele interage com a gente, como que ele reage no campo. O jogo treino nós vamos fazer, mas tem que ser 2 da manhã com o refletor apagado. Aí não adianta, compadre. Então eu sou a favor, sim, Batista, respondendo objetivamente. Mas eu gostaria que fosse mais público isso. Até porque é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Legal, olha lá, o jogador reagiu bem. Tinha torcida, tinha imprensa, tinha repórter lá olhando.
passou a ficha técnica, falou no programa, deu opinião para saber e para dizer quem que ele acha que jogou melhor, quem que foi bem, quem que foi mal. Eu acho que tem que abrir, sempre foi assim. Eu vi muitos jogos amistosos de Ponte e de Guarani, em fase de preparação como essa daqui, tudo aberto, tudo escancarado, entendeu? Pode jogar até sem camisa, mas a gente conhece os caras. Mas já que é amistoso, pô, arbitragem direitinho, né? Todo mundo numeradinho. Mas vai ter custo. Eu acho que o jogo treino, ele acrescenta muito pouco. Mas com um adversário um pouco melhor, mais gabaritado, ele, apesar de acrescentar pouco, porque ele é feito assim, muito veladamente, ele é feito de forma, às vezes, até secreta, né? Ele não acrescenta muito, mas acrescenta, sim, mais do que o jogo, do que o simples coletivo, ou um jogo treino, entre aspas, como o Sub-20, como vem acontecendo. Então, eu só abriria. Abre, pô. Abre. Mas vai gastar dinheiro com isso daí, porque vai ter que pagar arbitragem. Tá bom, cobra 5. Mas aí, sábado à tarde, a torcida tá com saudade do time, quer ver as caras novas, quer ver como é que tá a silhueta do Elvis. Abre, pô. Sabe? Parece que tem um medo, assim, esconde tanto, mas esconde tanto o futebol e o time que depois não acha na estreia. O jogo contra a Portuguesa será sexta-feira. O horário, ninguém sabe, né? A Ponte não divulga. E a Portuguesa também acho que é um acordo para não divulgar nem o horário e nem os times que vão jogar. Então, Mas será na sexta, pelo menos o dia nós estamos sabendo. Quando o meio de campo era formado por Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá, o ataque Lúcio, Rui Rei e Tuta, e a defesa por Carlos, Jair, Oscar Polozzi e Odilei, aí marcava jogo treino, podia abrir que não tinha vexame, ia jogar bem sempre. Agora hoje não, sabe, às vezes é que não encaixou ainda, aí abre pra torcida, começa a ter corneteiro, deixa o corneteiro, pô. Deixa o corneteiro. O jogador tem que se acostumar com o clima que ele vai ter na competição. Abre. Tô falando isso, Ponte e Guarani. Que a gente fica sabendo, às vezes, que teve jogo treino, depois do que o jogo aconteceu. Olha o que você tá falando aí, Batista. Eu sei que é sexta, mas a hora ninguém sabe, ninguém viu. Eu sou contra isso. Desculpa aí, mas eu sou contra. A Ponte estreia na Série C. Provavelmente, né, a tabela não foi desmembrada, mas será no sábado, dia 12 de abril, às 5 da tarde, contra a equipe do Figueirense. Então, esperar o desmembramento da tabela da CBF, que ainda não aconteceu, mas deverá ser este o horário e também o dia da estreia da Macaca. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo mais bonitão, bonitão e muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso. Na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos. Uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove você mesmo. Faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo 2 sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Então vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, no Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? 19, o código de área. E o número 3278-4461. Acesse
emersoncanadaveículos.com.br. 17 horas e 58 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de texto. Ouvinte participando e mandando para cá as suas mensagens. Diz aqui o ouvinte. Não, essa mensagem do Joel Amorim é para o jornalismo, não é para o programa esportivo. Diz aqui o ouvinte Ideraldo. Boa tarde, Beto Zini. Deu início à falência do Guarani. Coitado do Guarani. Olha, Beto Zini, eu vou falar porque acompanhei bem. Quando ele deixou o Guarani tinha 3 ações trabalhistas. Apenas 3 ações trabalhistas. O salário estava em dia e não devia nada para ninguém. E olha que o Beto Zini, ele fez futebol num período tenebroso. Não tinha arrecadação, não é como hoje, né? Os times que disputam a Série A têm aí 40 milhões de reais. Na época não tinha nada, absolutamente nada. Tinha que fazer o campeonato com os recursos próprios. E o Beto, não é que o Beto está pobre, não é isso. Mas ele comprometeu parte da fortuna dele com o Guarani Futebol Clube. E presidente de clube não é Guarani, não é Ponte. É sempre assim. O Brasil inteiro é desse jeito. Por mais que ele faça, ele vai sair ou como ladrão ou como incompetente. Por mais que ele tenha feito, por mais que ele tenha colocado dinheiro do bolso, não tem jeito. Isso aos olhos de parte da torcida. Estou dizendo aos olhos de parte da torcida, independentemente daquilo que ele tenha feito. E veja a potência que era o Guarani na época do Beto Zini. E veja onde que o Guarani está. O Guarani disputava a Série A do Campeonato Brasileiro e mandava o cacete em times que compareciam aqui no Estádio Brinco de Ouro. Mandava o cacete, que eu estou dizendo tecnicamente falando, né? Dando trabalho para os adversários, ganhando dos seus adversários. E hoje, para ganhar um joguinho ou outro, é uma dificuldade imensa. E o time está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então não tem argumentos para poder criticar uma administração durante 10 anos que contribuiu para o crescimento e o engrandecimento do Guarani Futebol Clube. Mas muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia, é o Silvio de São José do Rio Preto. Mas será que a diretoria já não sabia da dívida? Diz aqui o Silvio. Ele está se referindo à dívida da Ponte Preta. Sim, claro que sabia das ações, né, que estavam tramitando. A Ponte tem um departamento jurídico muito bom, mas essas ações trabalhistas não tem como ganhar. É 13º, é salários que não foram pagos, é multa rescisória e são verbas que deveriam ter sido pagas e não foram pagas pelas administrações anteriores. Então, por mais competente que seja o departamento jurídico, não tem como ganhar esse tipo de ação trabalhista. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, Tigrão. Queria saber por que não deu certo o Sócrates jogar na Ponte Preta, já que ele já tinha se apresentado com a camisa Messias Rodrigues de Souzas. Messias Rodrigues do distrito de Souzas. Sempre que vem alguém de Souzas, eu lembro da minha querida mãezinha, que está morando no céu. Nasceu em Souzas. Na época não era distrito, na época era Arraial dos Souzas. E era uma fazenda. E ela nasceu
nesta fazenda hoje, onde é o distrito de Souza, ali Joaquim Egídio, Pico das Cabras, tudo aquilo ali era uma imensa fazenda. E aí, Tigrão, Messias Rodrigues, do distrito de Souza, quer saber, aliás, ele mandou aqui uma foto, capa da revista Placar. Provavelmente ele deve ter essa revista, né? Revista Placar, e a nomenclatura utilizada, o texto, está escrito Festa em Campinas. E o Sócrates vestido com a camisa da macaca, hein, Tigrão? Isso daí foi uma das maiores frustrações em termos de negociações da torcida da Ponte em todos os tempos. Essa negociação ela foi intermediada pelo Luciano do Vale na época, né? Não é intermediada, ele participou diretamente disso, como Ponte Pretano e tal. E o Sócrates veio e vestiu a camisa da Ponte e saiu na TV, saiu na Placar. Ele estava voltando lá da Fiorentina. Mas aí tinha detalhes do contrato que ainda não tinham sido totalmente esclarecidos, né? Eu acho que houve na época, até pelo entusiasmo e até pela notícia bombástica, houve uma certa precipitação. Então teria que sentar com o Magrão. Magrão, então, legal, não, vou jogar aí, pô. Sem problema, tô dentro. Então vai ser assim, mas não mostra, não fala nada, não põe camisa nele. Então, ó, vai ser assim, não, opa, peraí, aqui precisa dar uma mudadinha. Ó, aqui a gente tem que rever. Olha, aqui o tempo de contrato. Então, alguma coisa que não foi noticiada na época, né? O que foi noticiado na época? Olha, teve aí um desencontro de informações e algumas cláusulas do contrato foram rediscutidas e não deram acordo. Acabou gerando uma cisão e o Sócrates não vai jogar na Ponte por conta de algumas cláusulas que acabaram não fechando, que alguma das partes não concordaram ou não concordou. É isso, né? Teve coisa aí que a Ponte queria inserir, que o Sócrates não concordava, teve coisa que o Sócrates queria mudar e a Ponte não concordou e vice-versa, e é isso. E aí, uma frustração muito grande, o negócio melou e o Sócrates acabou indo nessa volta ao Brasil, acabou indo jogar no Flamengo. É isso que aconteceu. Foi isso. Anteciparam, se precipitaram, oficializando, tirando foto com camisa, mas ainda tinha muita coisa a ser discutida. E aí, deu todo mundo com os burros na água e foi um baita de um vexame, foi um carão. A Ponte passou carão nessa época aí, por conta dessa negociação mal sucedida. Eu não sei se é verdade, mas a pessoa que me falou estava muito bem informada. Que na época foi prometido para o Magrão que quando ele descesse aqui no Brasil, vindo da Itália, no aeroporto, iam entregar para ele $200 mil. Era uma espécie de luvas, né? Que ele receberia. Na época, $200 mil. Hoje, o futebol mudou muito. Mas na época era um dinheiro importante, significativo. Não a Ponte Preta, mas o grupo que estava trazendo o Sócrates, repatriando o Sócrates. Esse grupo teria que entregar $200 mil quando ele descesse no aeroporto. E ele desceu no aeroporto, realmente vestiu a camisa da Ponte, tirou foto, mas o emissário não apareceu com o dinheiro para entregar para o Magrão. E aí ele ficou muito irritado, porque fazia parte do contrato, fazia parte da negociação, ele receber esse dinheiro no aeroporto. E ele ali mesmo desistiu de jogar na Ponte e aceitou uma proposta que ele já tinha do Flamengo e foi jogar no Flamengo. Não sei se é verdade, né? Eu não conversei com o Sócrates. Aliás, eu deveria ter perguntado para ele, porque ele esteve aqui na Bandeirantes. A esposa dele, a Renata Banhara, certa feita veio aqui, estava negociando com o Rodrigo Neves, que na época era o diretor-geral da Band,
para fazer um programa. Ela era apresentadora de televisão. Acabou não dando certo, mas o Rodrigo Neves me pediu na época, falou, olha, nós vamos fazer uma reunião, departamento comercial, departamento diretor-geral e etc. Mas a Renata disse que está vindo com o marido dela, que é o Sócrates. Você não pode ficar com ele na outra sala, conversando, só para não deixá-lo sozinho lá, então não é um negócio legal, né? Enquanto a gente conversa lá na sala de reunião. Falei, claro, será inclusive uma honra, né? Será um prazer imenso. E eu fiquei um tempo longo conversando com o Magrão. E o papo entrou caminho adentro por filosofia, por história, por livros, que eu sou apaixonado, e claro, futebol também. Mas não me ocorreu na época de fazer essa pergunta para o Magrão. Mas uma outra pessoa que reserva aqui o direito de não dizer o nome foi quem me contou essa história aí dos $200 mil. Falou alguma coisa, Tigrão? Ou não? Não, eu não tenho essa informação, mas eu acho que você está preservando a fonte e você está correto. Eu sei que isso aí é uma cláusula não cumprida, né? Agora, se foi no aeroporto, se foi no restaurante, se foi no estádio Moisés Lucarelli, se foi lá no Quintalão, onde os caras gostavam de ir na Andrade Neves ali, na frente da antiga rodoviária, onde é o Hospital São Luís hoje, na Andrade Neves, se foi no Bar da Linguiça, se foi no Faca Bar, eu não sei. Eu sei, ó, você acabou de dizer que você tem uma informação do negócio dos $200 mil. Eu não sei se é real, mas ela bate com a informação que eu tenho, sem dar detalhes, de que não estava tudo acertado. Ou estava, mas alguém não cumpriu. Ou alguém pediu para mudar alguma coisa. E aí, nossa, foi... Ó, aquilo já tinha até abastecido o tanque do caminhão do Corpo de Bombeiros. Já tinha sido abastecido. O presidente, na época, eu posso estar equivocado, e aí eu peço desculpa, mas eu acho que era o presidente Carlos Vacchiano, que também, lamentavelmente, já nos deixou. Acho que era o Vacchiano. Isso aí foi 85, 86. 86 isso daí, né? 85 para 86. Então, você pode pegar a data da revista Placar aí que vai bater. Agora, o mês eu não vou lembrar, e eu acho que o presidente era o Carlos Vacchiano. Aliás, a ponte em 87, por essa e outras, acabou sendo rebaixada no Campeonato Paulista, depois de 17 anos consecutivos disputando a elite e conquistando 4 finais, ou chegando a 4 finais. Ou 16 de agosto de 85. Olha lá, cabeça daqui não precisa abrir o Google, cara. A ponte depois disso ainda, aí sim, com certeza, em 87 era o... Eu não sei se 85 era o Vacchiano ou o Edson Ágio. 7 cruzados novos. Que também já nos deixou. 7, né? Então, não dava para pagar nem o... Não dá para pagar nem o clichê da revista. Mas assim, eu já vou pesquisar aqui quem era o presidente da ponte em 85, mas com certeza era o Vacchiano, ou o Edson Ágio, mas acho que já era o Vacchiano. E aí houve um glamour muito grande, encheram o tanque lá do caminhãozão do bombeiro, aquele que tem escada Magiros, e prepararam, puseram um cone na Francisco Glicério, e fizeram lá o trajeto que o caminhão ia fazer. No fim, o Magrão não... Lembra quando nós viemos aqui para Bandeirantes, qual que era a nossa marquinha registrada, Batista? Subir no nosso caminhão. Você vai subir também, você ainda vai subir. Quem não subiu, suba. O caminhão veio para a Band, agora o caminhão está na Band. Suba no nosso caminhão, faça companhia pra gente. Pegamos lá no rodapé, né, Batista? Verdade, tava lá embaixo, tava no fundo, bem no fundinho. Tava mais fraco do que coice de porco. Mais fraco do que coice de grilo. Tava mais fraco do que leite C. Tava mais fraco do que café de pensão. Mas foi subindo um, aí subiu outro. Aí o outro falou pro vizinho,
Os caras foram pra lá, pra Educadora, que agora é Bandeirantes. Pô. Aê! E foi subindo. E foi subindo. Daqui a pouco não cabia no caminhão, nós alugamos um bitrem. Aí não cabia mais no bitrem, nós alugamos um container com rodas. Aí não coube também. Aí nós compramos ou alugamos um segundo bitrem. Foi enchendo. E a concorrência ficando enchendo também o saco da concorrência. São todos nossos grandes amigos. A gente se dá muito bem. É que eles sabem que eu gosto de brincar. E a gente enchendo o saco da concorrência e enchendo o bitrem. Então, é assim, o Magrão não subiu no caminhão, mas a audiência que a gente tinha subiu. É melhor isso do que um chute na bunda ou não, CB? Sem dúvida, um abraço para o Ariovaldo Isaac, o profeta. Tá dizendo aqui, presidente Vaquiano, chegada do Sócrates foi no dia 8 de agosto de 1985. Grande Ariovaldo Isaac, que foi um dos maiores repórteres do rádio em Campinas, trabalhou nesse prefixo, que era a Rádio Educadora. Hoje ele é colunista do portal Futebol Interior. Grande Ari, muito obrigado pela sua participação aqui, mandando a mensagem e tirando a dúvida do Tigrão, dizendo que realmente era o Vaquiano o presidente. Eu falei aqui que era o Vaquiano, falei, posso até estar equivocado, mas não abri Google não, aqui é na cachola do Tigrão. Um abraço pro Ari, hein? Faz tempo que eu não encontro com o Ari. O Ari é fera, pô. O Ari é um blogueiro renomadíssimo, né, na internet. O portal Futebol Interior, opiniões fortes, pesadas, abalizadas, conhece futebol como poucos. E bom de bola também o Ari. Agora acho que não tá jogando mais, porque parece que a carcassinha tá um pouco prejudicada, o joelho e tal. Mas o Ari é bom de bola, cara. Era difícil tomar a bola do Ariovaldo Isaac lá no Secojano, já de Amazonas. Ele escondia a bola, ele parecia um polvo. Parece que ele tinha 1000 pernas. E ninguém tomava a bola do Ari. Grande amigo, grande figura do jornalismo campineiro e com uma marca que nunca mais ninguém vai tirar. Também ele vai dizer, pode ligar de novo, o Ari, manda outra mensagem, por favor. Não sei se foi o Carlos Luz ou o Pereira Neto, que colaram no Ari o incrível repórter profeta. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade requintado. Todos os dias no almoço tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, aí cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. E atenção, tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias e com um largo sorriso para atendê-lo. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali próximo da Moraes Salles e também próximo da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Bandeirantes. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate.
chegando com as informações do Guarani. Bugre segue trabalhando de maneira intensa, comandado pelo técnico Maurício Souza, nesta preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem sido feito muito trabalho tático, né? Variações sendo testadas e treinadas pelo treinador, mas também muito trabalho com bola, até para começar a dar uma cara, talvez com algumas mudanças pontuais no time com relação à equipe que disputou a última edição do Campeonato Paulista. O Guarani que tem apenas uma contratação já acertada, Lucas Macedo, né? Apenas ele foi anunciado oficialmente como reforço aí para a terceira divisão nacional, mas outros nomes estão em pauta, estão muito perto de serem anunciados oficialmente, casos, por exemplo, do Pablo Baianinho, o Pablo Diogo e o próprio Ryuta Takahashi, o japonês que já foi inclusive confirmada a sua vinda pelo executivo de futebol, o Rodrigo Pastana. Os acertos estão acontecendo, pelo menos os contatos estão sendo feitos, mas também existem algumas pendências financeiras com relação ao time da Série B e principalmente ao time do Campeonato Paulista. Algumas parcelas de alguns acordos financeiros ainda de 2024 foram acertadas. Houve também um acordo para o pagamento junto a alguns jogadores. A expectativa bugrina é começar o campeonato da Série C com as contas zeradas, com os acertos feitos, mesmo com uma queda bruta de renda, né, de arrecadação. A expectativa é de uma diminuição de 50% no orçamento bugrino nesta temporada, até porque sai de uma Série B, que é um campeonato bastante lucrativo, para uma Série C, que é um campeonato deficitário. Então a questão é equilibrar as contas, contratar de forma pontual, mas acertada, para fazer uma boa campanha e, quem sabe, de forma imediata, voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. As informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Chega fácil pelo BRT do terminal Campo Grande. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. O CH Guarani acertou para fazer a pré-temporada, aliás, intertemporada, né? Porque já disputou o Campeonato Paulista e uma parte da preparação foi feita em Campinas e a outra parte será lá no CT do Oscarim, em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, bem ali na divisa com Monte Sião. Acerta o Guarani em fazer essa intertemporada, um confinamento, preparação para a Série C em CH. Eu acho que sim, Batista, desde que tenha dinheiro, né? Eu até fiquei surpreso hoje, quando o portal e a gente noticiou, isso veio à tona de ontem para hoje, que o Guarani fez parcelamento de direitos de imagem do ano passado. A gente entrevistou várias pessoas o ano passado, final do ano, começo desse, e ninguém tocou nesse assunto, e quando perguntado, sempre, tá tudo em dia. Legal. A gente tem que acreditar nas pessoas, né?
E aí parcelou direito de imagem do ano passado. A coisa estava complicada, está pior do que eu pensava. Então, legal. Eu acho que à distância, se houve a escolha por uma estrutura, e lá é uma estrutura melhor, adequada, para você preparar um time para o início de campeonato. Parabéns ao Guarani, quem financiou isso, não é? Porque acrescenta, na minha opinião, não é? Agora, eu estou querendo ouvir mais as pessoas do Guarani em relação a essa parte financeira. Como é que está isso? Porque o ano passado se montou um time bastante modesto, para o Campeonato Paulista mais ainda, e aí vem à tona essa informação. Espero que esteja tudo certo, desejo tudo de bom. E se houve o parcelamento, legal, a vida que segue, mas a gente percebe a cada dia que passa, não é, a dificuldade financeira que o Guarani tem. E para atravessar esse campeonato todo vai precisar de muita criatividade. Muita criatividade. Sobre as peças que estão chegando, a gente já comentou, né? Só o Pablo Diogo que a gente conhece, né? Esse eu já vi jogar, os outros dois a gente vai ter que aguardar, né? O japonês não dá para falar muita coisa dele, o baianinho muito menos. Então, como diria o Profeta, nesse sentido, em termos de jogadores que estão chegando, né? Se é que dá para chamar de reforços, a gente tem que aguardar um pouco mais, Batista. São 18 horas e 24 minutos em Campinas. E aí, Tigrão, Guarani, intertemporada, que tipo de resultado o Guarani pode ter com essa intertemporada? O time praticamente é o mesmo, né, do Campeonato Paulista, contratou apenas um jogador, e o Takahashi, Rian Takahashi, que é um jogador, tá vindo para o Brasil, ainda não chegou e, portanto, vai passar ainda por um período de adaptação. E aí, Tigrão? Eu acho muito, muito positivo isso. Independente da questão financeira, se conseguiu viabilizar, ótimo. A estrutura lá do Oscarim, aliás, onde eu estive há bem pouco tempo atrás, é espetacular. Campos de muita qualidade, as instalações do hotel sensacionais, né? Tudo de primeiro mundo e natureza exuberante, privacidade, porque o pessoal consegue lá montar uma estrutura em que o time que está se preparando lá fique isolado dos demais hóspedes, se não isolados, pelo menos convivendo de uma maneira um pouco separada, né? Porque os campos não são acessíveis no momento em que o clube está lá treinando ao sócio, eles vão ver de longe. Mas ninguém entra lá, fica lá e querendo tirar foto com o jogador durante o treino. Eu acho legal tirar foto, acho muito legal. Mas durante o treino não tem invasão, tem uma privacidade. E a qualidade dos campos é espetacular. Todas as instalações são de primeiríssimo mundo. Tanto é que virou mexeu, tem delegação de fora do país aí, do mundo árabe, do Japão e etc., se preparando como o Guarani vai se preparar. Então, mas esse dinheiro não vai fazer falta? Cara, tem hora que você tem que ousar um pouquinho, tentar correr atrás, encontrar uma parceria, mas você tem que dar estrutura para a comissão técnica trabalhar. Você tem que dar uma estrutura física boa para que o jogador possa treinar, possa se concentrar. É um confinamento? Sim, mas é necessário. É um tempo muito longo para ficar aí treinando, ir em casa todo dia. E a alimentação, por mais consciente que o jogador seja, ela não é controlada, como quando você está dentro de uma concentração, com nutricionista, com tudo isso. Então, para mim, bolão do Guarani. Foi possível viabilizar a parte econômica? Conseguiu uma parceria? Conseguiu uma verba, destinar uma verba para isso? Ótimo. Ótimo. Ninguém poderá reclamar que a intertemporada não foi bem estruturada, que o clube não ofereceu uma estrutura adequada para esse período de preparação para a Série C. Para mim, tudo dentro, tudo certo. Agora, o parcelamento do direito de imagem, etc, etc. Isso aí é a coisa mais comum dentro do futebol. Só não pode, eu acho, é dizer que está 100% em dia, não tem nenhuma pendência, porque daí vem uma notícia dessa
e fica ruim, né? Quem disse que está 100% em dia, mas eu quis falar do salário da CLT. Não, mas o direito de imagem, brincadeiras à parte, mas o direito de imagem, ele faz parte do salário. É uma realidade concreta do futebol brasileiro. Todos os clubes têm o direito de imagem. Então, se está só a CLT em dia e o direito de imagem não está, nós temos que dizer que o salário não está em dia. Porque o direito de imagem é parte integrante do salário. Está tudo em dia. Está em dia? O Guarani atualizou, não vinha atualizando já há algum tempo, o portal da transparência. Batista, mas e essa notícia de hoje do parcelamento do direito de imagem? Sim, mas o parcelamento, quando você parcela... Você põe em dia. É lógico, Não, de jeito nenhum. Como não? Está completamente enganado. Se eu tiver um período de salário para receber e a empresa que me contratou vem falar assim, tá aqui, tem esse débito aqui, nós estamos acertando aqui, vamos fazer um parcelamento futuro. Vai estar certo quando cair a última parcela. Lógico. Que isso? Você apenas reprogramou. Em dia, quando você chega, você tem aqui 50 de direito de imagem pendente, tá aqui, já tá na tua conta. Lógico. Tá em dia porque parcelou? Não, você reprogramou. Quer dizer que quem pede RJ, não estou falando do Guarani agora, estou falando genericamente, quem pede a recuperação judicial na justiça, quando a justiça homologa, aí já está tudo pago. Não, a dívida continua lá, você tem que pagar. É a mesma coisa. É um planejamento, você só está programando o futuro. Programei, parcelei, tá tudo conversado, o jogador aceitou, ótimo, tem que ir para os carinhos mesmo, mas não tá tudo em dia, porque é dívida do ano passado que o jogador vai receber agora em 2025 nas parcelas que foram programadas. É um replanejamento. E até aí, qual o problema? Nenhum problema. Isso é a coisa mais corriqueira, genericamente acontece praticamente em todos os clubes, salvo uma ou outra honrosa exceção. Agora, dizer está 100% em dia, não está. Está pagando coisa parceladamente. A hora que terminar o parcelamento, agora está em dia do ano passado e o desse ano também está em dia, ótimo. Agora, qual clube que não faz isso? Só a questão de colocar. E tenho certeza que se a gente for questionar alguém, nós vamos ouvir isso. Não, eu disse que estava tudo em dia, o salário, CLT. Aqui nós estávamos equacionando e os jogadores aceitaram a questão do direito de imagem. E também vou dizer uma coisa para você, problema zero isso daí. Agora é treinar com afinco, é levar muito a sério esse período, é se dedicar ao máximo, é aprimorar o condicionamento físico, é aumentar o foco, é dormir com um decalque da letra C maior do que a testa, grudado na testa. E colocar um outro do tamanho do travesseiro, uma letra C, embaixo do travesseiro. Para o cara não se esquecer. Para ele dormir e acordar com a Série C na cabeça, sabendo que esse campeonato o Guarani tem que ir bem. O restante é corriqueiro e absolutamente comum, não deveria ser. Mas dentro da atual realidade da esmagadora maioria dos clubes de futebol profissional do Brasil. E o que foi parcelado foi direito de imagens de 2024. Isso. Outubro, novembro e dezembro a dívida foi parcelada. Houve um acordo para pagamento dos jogadores. Os salários do grupo que disputou o Paulistão, salários em dia, direitos de imagem e FGTS estão programados para o dia 20 amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, portanto, já está programado para efetuar o pagamento. Ótimo, excelente notícia e volto a dizer, isso para mim tem importância, mas muito, muito pequena. É legal estar em dia, é obrigação estar em dia, que esteja em dia para que todo mundo se dedique, para que todo mundo fique com a cabeça legal, focada só nos treinamentos, sem se preocupar que a conta está negativa, que tem um aluguel para pagar, que tem o convênio médico para pagar, que tem o abastecimento do carro para pagar, que tem o supermercado. É bom estar com a cabeça legal,
sem ocupação ou pré-ocupação com esse tipo de coisa. Se está em dia, vai ficar em dia amanhã, depois de amanhã. Excelente, parabéns para a diretoria do Guarani. Vamos em frente. E agora, estão indo para um resort de primeiríssimo mundo, hein? Como dizia o Cilinho, às vezes antes de alguns jogos. E o Cilinho treinou o Guarani também. Tem uma história muito maior na Ponte, por questões óbvias. Começou lá, mas depois de técnico consagrado também dirigiu o Guarani. Ele chegava para os caras, em algumas oportunidades, o clube oferecia uma estrutura melhor. Bom, para você ter uma ideia, em 81 a Ponte se concentrou para a final. Concentrou, mas assim, durante os 2 jogos finais, não é concentrou na véspera, não. Ficou uma temporada lá. Sabe aonde, Batista? Onde? 81. Não vou fazer propaganda de graça, não. Não é isso. Mas nós estivemos lá sexta-feira. Sim. No The Royal Palm Plaza. Aí, quando tem esse tipo de estrutura, Oscarim, The Royal, né? A Ponte no Campeonato Paulista foi lá pro Bourbon, lá em Atibaia, né? Primeiríssimo mundo. Aí o Cilinho, quando dirigia, aí tava na hora de subir no ônibus, ou dentro do vestiário já, ou saindo do hotel, na pré-eleição, naquela sala de reunião, ele falava assim: comeram bem, beberam bem, dormiram bem, colchão macio, ar-condicionado de primeiro mundo. Por favor, agora vê se joga, tá? E você, Tigrão, que estava querendo assistir um treino, o Guarani vai abrir o treino de amanhã. 14h30 é o horário da coletiva. Amanhã vão falar o coordenador técnico Danilo Silva e o zagueiro Rafael Rodrigues. Depois da entrevista coletiva, a imprensa poderá acompanhar o treinamento do Guarani Futebol Clube. Então, você que queria assistir treino, é só comparecer amanhã lá no Brinco por volta de 3 da tarde, que o treino vai ser aberto. Provavelmente, né, é aquele treino que você consegue assistir o aquecimento e os jogadores chutando uma bola um para um, outro para o outro ali numa tipo de um bobinho, jogando bobinho. Quando o treino começar para valer, a imprensa é convidada a se retirar do recinto. Tá bom, então vou pedir um grande favor aqui, até pelo relacionamento que eu tenho com ele, que é excelente, e vou passar minha vez pro Catarino, Vladimir Catarino. Ele estará lá representando a equipe de esportes do Carlos Batista, até porque na minha idade, para ver bobinho, me dá um pouquinho de tontura, porque a bola fica para lá, para cá, para lá e para cá, né? Me dá labirintite. Eu gosto de ver jogo amistoso, jogo oficial, jogo treino, mais ou menos, mas esse negócio de bobinho, eu fico meio baguazão, entendeu? Fica aquela bola, pique-poque, não, isso aí não tem graça, não. São 18h36, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você tem certeza que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, mensagens de texto. Boa tarde, Batistão e amigos da Band Campinas. Quem critica o Beto Zini não é bugrino e não sabe a história dele e nem do Guarani. Ricardo Schuff e Beto Zini honraram o nome do Bugrão. Tivemos outros bons presidentes, mas esses dois eu tiro o chapéu, Batistão. Grande abraço a todos da equipe Band Campinas, Gilberto Delegá, bairro Matão, em Sumaré. Boa tarde, Batista, tudo bem? Sim, tudo bem, tudo Band. Em 1981, o hotel onde a Ponte concentrava para a final do Paulista chamava-se Holiday Inn. Era o top dos tops. Bons tempos. Emerson. Ô Emerson, um abraço para você. Muito obrigado. O Emerson é primo do Kleber. Kleber é quem comanda a KS Tubos, que está fazendo uma campanha publicitária no programa Os Donos da Bola, junto com a Manco Vaven.
uma grande campanha e na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. O Emerson, o Holiday Inn se transformou em Nacional Inn. Não, o Holiday Inn é o atual Royal Palm Plaza, né? O Royal Palm Plaza hoje é o antigo Holiday Inn. Então é o mesmo hotel. Então era Holiday Inn, aí houve uma mudança de comando. Quem comprou o Holiday Inn foi o antigo dono da Campineira, já falecido. E aí mudou de nome para Royal Palm Plaza. Então é o mesmo hotel, né? O que você está falando aqui é o mesmo hotel. Batista, se os salários de 2024 foram parcelados e está em dia, aí o Tigrão agora rasga o prestígio e diz que isso não é impactante. KKKKK. Edivalmir Massa. Abraço para você, Edivalmir. Muito obrigado pela sua participação. Eu entendo que se parcelou e se houve o acordo, né? Se parcelou e houve o acordo, está em dia. É o que a minha esposa, eu sempre pergunto para ela. Tá devendo alguma coisa, né? Quando entra o dinheiro na conta. E esse é o papel do cidadão brasileiro, ele é intermediário. O dinheiro entra e aí você sai pagando todas as contas do mês que tem para pagar. E eu sempre pergunto para ela, que é a pessoa que administra a parte financeira. Ficou alguma dívida para trás? Pagou todo mundo? Pagou a todos? E aí ela fala, não, só estou devendo a parcela, só estou devendo que o carro está parcelado, então estão devendo para o banco. Falei, mas a parcela do mês está paga? E aí ela fala, sim, a parcela do mês está paga, então não está devendo. Então se a parcela do mês foi paga, não interessa o montante final da dívida, né? A parcela do mês foi esse o acordo feito quando assinou o contrato lá de financiamento. Assim é também com a casa. A casa está financiada, mas se a parcela do mês está paga dentro da data que foi combinado, aí está em dia. Pelo menos entendo desta maneira. Batistão, enquanto a ponte não se livrar, diz aqui o ouvinte... Olha, amigo, aí entra na parte política, né? Prefiro não entrar nessa questão política, porque aí fala de um, tem que falar do outro, aí tem que dar o direito de resposta para o outro. E eu me reservo no direito de não entrar nessa parte política. Boa noite, é o Maurício Dini. Favor pronunciar corretamente o nome do hotel. É Holiday Inn. Pronuncia-se Holiday Inn. Maurício Bugrino. Maurício Bugrino? Será que é Holiday Inn? Holiday Inn. Eu sempre falei Holiday. Holiday Inn, né? A pronúncia em inglês. Holiday Inn. Eu acho que você está equivocado, meu caro. Diz aqui o ouvinte Beto Zini, dirigente raiz. Família maravilhosa, excelentes vizinhos. Tempo bom. Melhor presidente do Guarani. E olha que eu sou ponte pretano. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, Matozinho. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, Batista e equipe. Pergunta aí pro Tigrão se a seleção campineira, revista Placar de 1978, qual é melhor, a do Dorival Júnior
ou essa que citei? Abraços, Alan Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. Ô Alan, você não citou aqui a seleção, né? Mas eu sei qual é a reportagem. A revista Placar fez uma reportagem com uma seleção com jogadores do Guarani, da Ponte ou do Guarani. A pergunta é para o Tigrão, mas eu vou achar já aqui a seleção. Mas o Tigrão também lembra da reportagem e pode responder aqui para o nosso ouvinte Alan Oliveira. Jardim Uruguai, Campinas, hein, Tigrão? Brasil joga amanhã com a Colômbia e na terça-feira com a Argentina. Amanhã em Brasília, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E na terça-feira também transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, o jogo na Argentina, Brasil e Argentina. Aquela seleção que você vai achar aí, só para você ter uma ideia da qualidade dessa seleção, né? Não dava para deixar nenhum jogador fora. Nenhum. Que era um mix de jogadores do Guarani e da Ponte. 78 deve ter sido isso daí, 79, 78. Vamos fazer um bate-bola com a atual seleção? Vamos. Carlos. Melhor do que o titular. Oscar. Nossa Senhora. 10 vezes melhor. Mauro. Não tem lateral hoje. Mauro era um trator técnico e forte. Muito melhor. Polozzi. Nossa. Incomparavelmente superior. Zé Carlos. Vixe. Não tem um volante nessa seleçãozinha, meia pataca, que sirva para lustrar a chuteira do grande Zé Carlos. Tô falando os nomes aqui de acordo com a foto, né? Os que estão em pé e os que estão agachados. Não precisa ser por ordem de posição, não. Não tá, a foto não tá por ordem de posição. Mas eu falo a posição aqui. Completando os agachados aqui, o Odirley. Nossa Senhora. Aliás, completando os em pé, né? Agora eu vou passar para os agachados. Odirley, sabe, a seleção brasileira, depois do Marinho Chagas e do Júnior, vou incluir também aí o Roberto Carlos, não teve nenhum lateral no nível do Odirley. E atualmente, eu nem sei o nome do lateral esquerdo da seleção brasileira. Lúcio. Vixe, melhor do que Vinícius Júnior. Renato Morungaba. Nossa Senhora. Pega o Paquetá e põe no bolso do calção. Careca. Pô, Careca, a seleção brasileira, você tem que colocar Careca no patamar de Romário e Ronaldo Fenômeno. Tá respondido. Tem ninguém que chega nem aos pés na atual seleção. Zenon. Nossa, fenômeno. Quem que é o meia hoje da seleção? Você vai chegar nessa seleção aí até o fim e você não vai falar o nome do Dicá porque não cabe. Então, botaram o Zenon, poderia ter posto o Dicá. O último agachado é o Tuta. Ó, não tá o Bozó. Não tá o Bozó. Não tá o Bozó, não tá o Dicá, né? Não tá o Gomes, o Nega na zaga. A zaga foi a zaga da Ponte. Não tá o Miranda. Não tá o Vanderlei Paiva. Não tá o Marco Aurélio. Não tá o Dicá, porque o meio de campo, ele foi montado aí, Zé Carlos, Renato e Zenon. Foi montado o meio de campo do Guarani. E o meio de campo da Ponte era pau a pau. Então, se você pegar os que estão nessa foto, que é mera ilustração, e botar os que não estão na foto, e montar um outro time dessa época, misturando, eu monto o time aqui, pô. Eu ponho Neneca, Jair Pisserni, Mauro, Gomes e Miranda. Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. Capitão, Rui Rei e Bozó. Os dois times são iguais. Então, montando um ou montando outro, misturando os dois times, aí é meramente uma foto ilustrativa.
Qualquer um desses dois times, um que você escalou e outro que eu escalei que não está na foto, ganha de 5-0 da Colômbia e de 3-0 da Argentina. Vamos ver como é que vai ser amanhã e terça. 18h52 em Campinas, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista da Série 2, jogos das quartas de final, jogos de volta, agora há pouco em Indaiatuba. O Primavera venceu o Santo André pelo placar de 1-0 e está classificado para a semifinal. Hoje à noite a definição dos outros 3 semifinalistas. 7 da noite em Capivari, tem Capivariano e 15 de Piracicaba. No primeiro jogo, 15 venceu por 1-0, joga pelo empate. No mesmo horário, em Itu, tem Ituano e Ferroviária. Primeiro jogo, 2-0 para a Ferroviária. E 8 da noite em Taubaté, tem o Clássico do Vale entre Taubaté e São José. No primeiro jogo, 0-0. Hoje também ocorre a definição do segundo finalista do Campeonato Paranaense. 8 da noite na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Maringá. Ontem, o Operário eliminou nos pênaltis o Londrina. Hoje também tem Copa do Nordeste. No Batistão, 7 da noite, tem Confiança e Sampaio Correia, CSA e Bahia no Rei Pelé. No Castelão, Ceará e Juazeirense. Ainda pela Copa do Nordeste, hoje, 9h30, tem Souza da Paraíba e Fortaleza, além de Vitória e Sport. Amanhã é dia de eliminatórias sul-americanas, com destaque para o Jogo do Brasil, 9h45 no Mané Garrincha em Brasília, com transmissão pela Rádio Bandeirantes de Campinas, tem Brasil e Colômbia. Ainda por esta rodada, às 8 da noite tem Paraguai e Chile, 9h30, ou melhor, 10h30 horário de Brasília, tem Peru e Bolívia. Já na sexta-feira, às 4 da tarde horário de Brasília, tem Equador e Venezuela. E para fechar no Centenário em Montevidéu, Uruguai e Argentina. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 58 minutos. A Aroma das Ervas tem uma mistura, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Batista, se a dívida do Guarani é de 2024, então esse grupo não tem atraso algum, porque o grupo de 2024 foi 100% dispensado. Daniel Rosolém. Abraço para você, Daniel Rosolém. Exatamente aquilo que eu coloquei aqui, né? No grupo atual não há atraso, nem de CLT e nem de direito de imagem. E às 19 horas em Campinas, mandando um abraço aqui para o Edmilson Garcia. Grande Edmilson! Ontem o Edmilson mandou uma mensagem e acabei vendo a mensagem dele só depois que terminou o programa. O assunto era a questão daquele idiota do presidente da Conmebol que falou aquela imensa besteira lá que Libertadores é o mesmo que Tarzan sem chita. E justamente na reunião onde se discutiu lá a questão do racismo. Pois bem, disse o Edmilson Garcia, o Lobo. Batista, no caso deste ato de racismo de um torcedor do Cerro Porteño contra o jogador do Palmeiras, Luigi, considerando a sua tese, qual era a minha tese? A minha tese é que quem comete o ato de racismo tem que ser punido, não o clube. Porque se punir o clube, o rebaixamento, perda de mando, saída de campeonato, aí tá punindo o torcedor que não é racista, o torcedor do bem. Eu sou contrário a esse tipo de punição. Por exemplo, a Ponte vai estrear em casa no campeonato da Série C sem torcida. Foi punida
por causa de problemas que aconteceram no derby. Tá errado? Quem tinha que ser punido é o torcedor que cometeu o desatino, que cometeu atos de violência. E o clube pode participar oferecendo imagens das câmeras para que o torcedor possa ser identificado. Aí o Edmilson, ele diz o seguinte: importante essa colocação do Edmilson Garcia, porque ele mora no Paraguai. Ele mora há muito tempo no Paraguai. Edmilson foi um dos grandes repórteres do Rádio Esportivo de Campinas. Mas ele montou uma empresa comercial e já há muitos anos ele trabalha lá no Paraguai. Então ele está dizendo, considerando a sua tese de que o torcedor deveria ser punido, como ficaria se aqui que ele está dizendo no Paraguai, onde ele está morando, racismo não é crime? O ato é punível pela justiça desportiva apenas, e o torcedor é um cidadão comum, apenas torcedor do Cerro Porteño. Acho que neste caso a punição só caberia ao clube, não à pessoa civil. Ou a pessoa civil. Tá certo, é um problema complicado de se resolver, né? Que existe a legislação local, a legislação daquele país. E aí a FIFA não tem interferência. Se bem que no caso da Copa do Mundo aqui no Brasil, que não poderia, os estádios que não poderiam vender bebida alcoólica, teve que mudar a lei, ou teve que fazer uma pausa na lei durante o período da Copa do Mundo de 2014, que o principal patrocinador da FIFA era uma empresa de cerveja, cujo contrato previa venda de cerveja dentro dos estádios. E aí teve que ter um acordo com o governo local para fazer essa alteração. Então, gostaria de ouvir os comentaristas rapidamente, né? Não há tempo para debates, mas sobre esse assunto que é muito latente, porque tá aí, ó. Aconteceu esses dias com o Luigi e no Congresso Técnico, no sorteio dos grupos da Libertadores e também da Sul-Americana, o assunto foi tratado lá com a direção da Conmebol. Começo com você, CH. Como é que resolveria essa situação nos países onde, como no Paraguai, o racismo não é crime? Esse tipo de problema, esse assunto desagradável de ficar comentando e muito triste, não tem solução. Essa é a grande verdade. Não vai acabar o número de imbecis, de pessoas com um mínimo de inteligência possível que comete essa barbaridade. Não é agora, sempre foi assim. Existe um combate agora, graças a Deus, mas acabar é muito difícil. E na minha modesta opinião, tem que ter punição desportiva. Porque não é todo país, como você já disse, e é verdade, que o crime de racismo ele consta nas leis do país, que ele é passível de punição. Então tem que ter uma punição desportiva. E a punição desportiva, na minha opinião, o clube também tem que ser responsabilizado. E você, Tigrão, qual o seu pensamento aí sobre esse assunto levantado aqui pelo Edmilson Garcia? Eu resumo, Batista, da seguinte maneira. A Conmebol, a sede dela é em Assunção, no Paraguai. Tudo bem. O fato de ser lá não quer dizer nada. O fato do Cerro Porteño ser do Paraguai também não quer dizer nada na questão da punição. O fato de que no Paraguai não existe crime de racismo também não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque a Conmebol tem que administrar a vida e tem que respeitar a legislação de todos os países filiados.
Então, do mesmo jeito que no Paraguai não é crime, no Brasil é crime. Então, cabe à Conmebol elaborar uma cartilha para todos os filiados, os clubes e países e confederações, mas especialmente os clubes que disputam as competições patrocinadas pela Conmebol, para que eles saibam antecipadamente que quando um clube brasileiro está jogando no Paraguai, esse clube brasileiro lá, ele está jogando na casa do adversário, mas ele tem que ter todos os seus direitos preservados e respeitados. Ou então, vai virar um pandemônio. Então, no Paraguai não é crime, mas os clubes paraguaios têm que ter consciência de que, jogando com o país A ou B, tem um negócio aqui que no país que você vai enfrentar é crime, então tem que respeitar, senão você vai ser punido. Mas como que o clube vai fazer isso? Divulgue amplamente para os seus torcedores, porque punir o torcedor não vai ser possível. Não é o torcedor que está jogando e competindo contra o Palmeiras, no caso aí do Sub-20 do Luigi. Não é. Não é. O torcedor não estava jogando contra ninguém, mas o Cerro Porteño estava. Então eu entendo que no caso do torcedor é muito difícil ele ser punido. Agora, se ele fizer isso vindo ver um jogo aqui no Brasil, ele vai em cana na hora e vai ser difícil de sair. Vai ser cana dura porque é inafiançável. E já aconteceu aqui há bem pouco tempo. Eu acho que foi no Palmeiras mesmo, se eu não estiver enganado. Agora, como dentro do território paraguaio não é crime, mas o adversário é de um país onde a legislação é muito dura com relação a isso, ao racismo, no caso o Brasil, cabe à Conmebol elaborar essa cartilha e exigir dos clubes que divulguem isso junto aos seus torcedores através da imprensa. De que, mesmo ele não sendo punido, porque lá não é crime, ele torcedor, se ele cometer qualquer atitude impensada, o time dele de coração, que está consciente da legislação vigente no país do adversário que está visitando, que esse clube vai ser punido. Então, as medidas educativas e de orientação têm que caber ao país mandante, mas através de um protocolo muito claro e muito rígido estabelecido pela Conmebol. E não esse imbecil desse presidente, quando estava sendo tratado o assunto de que os clubes brasileiros não disputariam a Libertadores por conta disso, ele agravar o problema e dizer que Libertadores sem clubes brasileiros é a mesma coisa do Tarzan sem a Chita. Então vê onde vão parar as coisas. Então não tem outra forma. Enquanto o clube não conscientizar os seus torcedores, ele vai arcar. Olha o que está acontecendo com a Ponte. Está arcando com um jogo sem torcida. A Ponte não fez nada, absolutamente nada, mas ela está sendo punida por conta de atitudes impensadas, rojões que foram atirados contra a polícia, confronto, etc. Vai jogar sem público. A Ponte não fez nada, está sendo punida. Quem é que fez? O torcedor. A punição é exemplar contra o clube. É só aplicar a mesma lei, por analogia, o mesmo critério. Acabou. E cabe à Conmebol, dentro da liderança que ela deveria exercer e não exerce, passar esse protocolo e fiscalizar o protocolo. E acabou. Ah, mas não foi o Cerro Porteño. Mas ele tinha como obrigação informar através da imprensa e outros meios, pela internet, o seu torcedor: não façam essa bobagem, porque a gente vai ser punido aqui. Vocês não, mas nós vamos perder mando, vamos ser excluídos, etc. É muito fácil de resolver. Agora, o cara que tem que dar o exemplo, estabelecer o protocolo, vai lá e faz outra brincadeirinha desse tipo, aí, que tipo de esperança a gente pode ter? Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi
é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Ouvinte participando. Holiday Inn virou Nacional Inn. Royal Palm sempre foi Royal Palm. Diz aqui o Fred Andrade. Não é verdade, ele está equivocado. Nacional Inn é uma coisa, Holiday Inn era do lado de lá da Via Anhanguera. E aí virou The Royal Palm Plaza. A sua colocação anterior está correta, Batista. E só para... O Tigrão falou que não sabe nem quem é o lateral esquerdo. Contra a Colômbia amanhã, o lateral esquerdo será Guilherme Arana, Alisson, Wanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e João Pedro. Esse é o provável time de amanhã, né? E você quer que eu compare o Guilherme Arana com o Odirley ou com o Mirandinha, o Miranda lateral esquerdo? Não dá. O Guilherme Arana seria banco. Por isso que eu disse que os dois times possíveis numa fusão de Ponte e Guarani dessa época, tanto um quanto o outro, o que está na foto e o que não está na foto, os dois são muito superiores a essa seleçãozinha. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um deles. Tema 1. Thiago Ribeiro é anunciado oficialmente pelo Rio Branco de Americana, clube onde foi revelado. Depois de defender o Nova Mutum no campeonato matogrossense, 2 gols marcados em 10 jogos, o atacante de 39 anos chega como principal aposta do Tigre para a disputa da fase decisiva da Série A3 do Paulista. Tema 2. Coritiba e Rafinha encaminharam a rescisão amigável de contrato após polêmica participação do jogador em evento de lendas do Bayern de Munique na Alemanha. O jogador participou na última segunda-feira desse torneio Lendas do Bayern de Munique na Alemanha sem a autorização do Coxa. Chegaram a um consenso e ele, em comum acordo, não é mais jogador do Coxa. Pauta 3. Em entrevista ao portal GE, o técnico Jorge Sampaoli relembrou sua conturbada passagem pelo Flamengo em 2023. Revelou bastidores da saída do clube. O argentino afirmou que o seu trabalho vinha num bom ritmo, mas tudo terminou depois daquele soco dado pelo preparador físico Pablo Fernandes no atacante Pedro. A agressão
foi em julho de 2023, após o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, e deixou o ambiente na Gávea em ebulição. O centroavante realizou até boletim de ocorrência na delegacia. Fernandes foi demitido no dia seguinte, mas Sampaoli ainda seguiu no cargo e até chegou com o rubro-negro à final da Copa do Brasil, mas foi demitido após derrota para o São Paulo na decisão. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje, hein, CH? Eu fiquei muito feliz, né, da volta do Thiago Ribeiro para a Americana. Vai disputar aí a fase importante da Série A3 com a camisa do Rio Branco, o clube que o revelou. Eu me lembro bem quando ele saiu do Brasil, foi para o futebol francês, não é? E foi uma negociação muito importante para os cofres do Rio Branco. Que legal. Tomara que ele consiga ajudar o time que não está numa fase importante da Série A3, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Sampaoli, treinador polêmico, cria uma atmosfera bélica em torno dele, contamina o ambiente, todo lugar que vai é confusão. Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, ele praticamente foi excluído do grupo, sendo o técnico da seleção argentina. Os jogadores simplesmente ignoravam as orientações dele, praticamente assumiram uma liderança coletiva e não mais acatavam as orientações e tomavam as decisões no seio do grupo. Agora ele vem dizer que estava tudo bem com ele no Flamengo. Onde ele foi polêmica. É briga com a arbitragem, é briga com a imprensa, é aquele comportamento, parece uma fera enjaulada à beira do campo, corre para lá, corre para cá, corre para lá. E aí ele vem dizer que estava tudo certo no Flamengo, os resultados não acontecendo, e ele vem dizer que foi porque o preparador físico deu uma muqueta no Pedro. Por que será que o ambiente estava nesse nível de estresse, de desrespeito e de descontrole? Pergunto a você que está nos ouvindo. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Muito obrigado pelas mensagens de texto e também mensagens de áudio. Deixa eu ver aqui, o ouvinte mandando pra cá, Batista. Se a dívida do Guarani é de 2024, então esse grupo... não, esse aqui já foi, né? Esse aqui já foi. Se bem que é o seguinte, hein? Não foi 100% dispensado do grupo do ano passado, não. Por exemplo, o Anderson Leite permaneceu.
está no grupo que permanece aí até hoje. Diz aqui o ouvinte, lateral esquerdo da seleção amanhã será o Guilherme Arana. Esse até concordo. Agora João Pedro no ataque, aí já é demais. E ajuda aí, Tigrão. Tá dizendo aqui o Emerson. O João Pedro, quando você falou para pegar aqueles que estão na foto da revista Placar, o João Pedro vai jogar na posição de um cara que estava na foto. Você sabe qual é o cara ou não? O Careca. Eu não consigo ajudar. Me desculpe, nosso querido ouvinte, mas eu não consigo ajudar. É a xepa da feira, literalmente. É o fim da feira. Deus do céu. Batista, tem jogador que saiu do Bugre no final de 2024 e não recebeu nenhum centavo do direito de imagens, salário, etc. Como é que está tudo em dia? Mesmo parcelado. Leandro de Rezende. O Emerson, por exemplo, tá aí também. O Emerson jogou a Série B, titular do time de 2025. Lateral esquerdo, né? Pois é, tem mais jogador. Se a gente garimpar aí, tem mais. Não foi todo mundo dispensado, não. Essa é a minha tese. E também não vou perder tempo com isso, não. Já disse que é normal dentro do futebol. Agora, se está sendo parcelada agora uma dívida de 2024, não está em dia. É igual dar cheque pré-datado, Batista. Você bota... Agora ninguém usa cheque mais. Mas você comprava um negócio com 10 cheques. Ó, paguei. Mas se desse cheque Roberto Carlos... Você não tinha pago. A dívida é paga quando o cheque é compensado e tem fundos. Agora, foi parcelado. Que é cheque Roberto Carlos? Cheque Roberto Carlos? Vai no banco e volta cantando. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui no seu bolso é o meu lugar. Esse é o Roberto Carlos. Batista, quando o Sócrates vestiu a camisa da macaca, em homenagem ao Dr. Sócrates, teria uma torcida organizada chamada Socretinos. Socretinos. Será? Olha, eu estou aqui há muito tempo, hein? Tem artista aqui... ouvindo o programa também. Acho que a gente está contaminando a nossa audiência com tanta bobagem que a gente fala. Mas não é possível, eu não conheço essa torcida organizada. Pode ser até que tenha existido, mas com esse nome, Socretinos. O cara tá com onda, pô. O cara tá tirando onda com a gente. Isso aí nunca existiu. Mas é boa, hein? Socretinos. É boa. E agora, na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, comentaristas. Ponte é condenada na justiça a pagar R$2.900.000 por dívidas com 6 ex-jogadores. Aliás, não é isso aqui não. Isso aqui é pautas da Ponte. Na lata é o seguinte, o atacante torcida, hein, Memphis Depay está há somente 6 meses no Corinthians, mas já foi o suficiente para elogiar o alto nível do futebol brasileiro. Jogador de 31 anos que voltou a ser convocado para a seleção holandesa nesta data FIFA, afirmou que o Brasileirão está entre as 5 melhores do mundo e destacou as condições de jogo no país. Abre aspas. Acho que a Liga Brasileira está entre as 5 melhores do mundo, baseado puramente em talento, luta, fisicalidade. Pô, fisicalidade também é bom, hein? As condições em que você joga, depois de cada partida, nós nos pesamos e eu perco 3 quilos em 90 minutos. As condições são diferentes. A liga só vai ficar maior nos próximos anos. Fecha aspas, disse Memphis. E aí, Tigrão, você concorda com o holandês? Não.
ganhando 5 quilos de filé mignon, 5 milhões por mês, com os apetrechos que vêm junto com o salário, né? Com os penduricalhos, ou penduricalhos, até eu acharia que era a primeira liga do mundo. E você, CH, como é que está a sua fisicalidade para responder essa questão, hein, CH? Minha fisicalidade está péssima, Batista. É o seguinte, eu concordo com ele sim, tecnicamente falando, em termos de disputa e equilíbrio, realmente a Liga Brasileira está entre as 5 melhores do mundo. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Dorival Júnior indica Savinho como substituto de Neymar na seleção brasileira. Lembrando que amanhã o jogo contra a Colômbia terá a transmissão de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Que hora que é o jogo? 21h45, não é isso? Isso. 21h45. Com todo mundo à disposição, o treinador formou o quarteto ofensivo com Savinho, Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior. Você aprova esse quarteto ou mexeria em algo, hein, CH? Mexeria. No meu time, o Hendrick é titular desse time, esse Savinho é banco de reservas. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Eu começaria com o Hendrick no lugar do Savinho e nas outras posições do quadrado, com o Neymar fora e talvez para sempre, não sei se volta. Eu concordo com o restante, mas com o Savinho, não. Pode ser o melhor em campo, acontece. Mas eu começaria com o Hendrick. Bom, hoje o Primavera despachou o Santo André do Gilson Kleina. Ganhou o jogo por 1-0, tinha empatado o primeiro 0-0 e com isso já está classificado para a semifinal. Quais serão os outros 3 semifinalistas da Série A2 do Paulistão? Eu começo com você, Tigrão. Capivariano pega o 15. 15 ganhou o primeiro jogo 1-0. Ituano e Ferroviária. Ferroviária ganhou o primeiro jogo lá em Araraquara 2-0. E Taubaté ou São José, primeiro jogo foi 0-0. Esse jogo do Vale do Paraíba é em São José ou em Taubaté? Em Taubaté, no Joaquinzão. Então vamos passar. Ferroviária, 15 que joga pelo empate. Ferroviária pode até perder de 1-0, que se classifica. Então 15, Ferroviária e Taubaté. E você, CH, quem é que passa aí na sua opinião? 15, Ferroviária e Taubaté. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Aliás, como está a sua fisicalidade pra hoje à noite, hein, Tigrão? Tá tinindo. Tenho as minhas dúvidas, hein, com essa aparência. Tá tinindo. Tá até brilhante. Boa noite a todos, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, portanto, CH e Tigrão, os comentaristas de hoje no programa Esporte em Debate. Tá dizendo aqui o Edivalmir Massa. Eu tenho a pele com melanina graciosamente e ouvi a mãe de uma namorada várias vezes quando eu ia namorar dizendo: Beatriz, o neguinho chegou. É aquele assunto lá do racismo, né? Tá colocando aqui o Edivalmir Massa a sua colocação. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que participaram, mandando mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas agradeço de coração. E na sequência, vem aí, Esporte em Debate em toda a rede. Tchau! E também no YouTube. Agora...